Olá, meus queridos alunos, tudo bem? A aula agora é para o terceiro ano de biologia, tá? É, Anteriormente, primeiro bimestre, vocês já viram sobre os seres vivos e não colocamos as plantas, né? Só colocamos os animais. Então, agora nós vamos estudar, tá? Na apostila 2 sobre as plantas. Começamos na última aula, né? Falando um pouco sobre as plantas, tá? E na apostila de vocês, tá bom? Que nós temos é isso daqui, tá? O que é isso daqui? Ah, professora, eu tenho aqui o aspecto comparativo, vou sumir um pouquinho. Bom, eu tenho o aspecto comparativo das plantas, tá? Então, o que vocês vão fazer, né? Com um caso, né? Sem apostila, porque a apostila ainda está chegando, mas vocês podem estar colocando isso no caderno de vocês, tá? Aí é uma árvore, né, filogenética das plantas, tá bom? Aonde, tá? Aí cada tracinho que tem aí, o último é briófitas, que na realidade são as primeiras plantas, né, a surgirem, para as mais evoluídas, que é o último tracinho que tem lá. Bom, nós teremos o que aqui? A evolução das plantas eu tenho ela de uma maneira mais fácil, tá bom? Aqui está mais completo, tá? Com todas as características, tá bom? Que a planta teria que ter, tá? Ficou meio embaçadinha, né? Porque eu não consegui salvar numa qualidade melhor, tá bom? Mas as algas, elas ficam fora parte, tá? Dessa classificação, porque elas não têm todas as estruturas celulares como as demais plantas, tá bom? Depois nós temos as briófitas, né, que já são aqueles musgos pequenininhos que eu já vou mostrar alguns exemplos. Depois nós temos as pteridófitas, que já são algumas plantas maiores, ornamentais que a mãe usa, né, que é para estar decorando casa, quintal. As gimnospermas, que são árvores já de portes maiores, que é, produzem sementes, mas não produzem frutos, tá bom? E as angiospermas, que vão produzir flores, frutos e ou não, né? Às vezes só sementes, tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos começar pela briófita, tá? Que são as briófitas? São essas plantinhas pequenininhas que estão marcando aí, tá bom? Elas são bem pequenininhas, tá? Estruturinhas bem pequenininhas mesmo. E aí elas são peludinhas, tá? Vocês podem ver que elas são cheias de coisinhas, né? E o que acontece com essas plantinhas? Elas ficam normalmente naquele muro que fica com goteira de água o tempo inteiro, elas ficam nas pedras que toda hora estão molhadas ou estão perto de goteiras, aquela coisa verde que fica em algum substrato e quando você pisa você escorrega, está aí. Isso é uma plantinha, tá? Esses cabinhos que tem aí, lógico que essa imagem ela está sendo ampliada, tá? Esse cabinho que tem aí é esse cabinho que está aparecendo esporófitos. Bom, eu tenho o masculino e o feminino, um vai gerar as sementinhas e o outro vai receber as sementinhas, que é para estar gerando outras plantinhas ao mesmo tempo. Tá bom? A partezinha verde, a parte das folhinhas que vai fazer a fotossíntese, vai precisar da iluminação, vai pegar os nutrientes do solo, né? Vai estar produzindo alimento para a planta inteira, tá? Já sabemos que a planta precisa do quê? De alimento, dela produzir alimento, tá bom? Bom, exemplos de briófitas, tá? Opa! Exemplos de briófitas são essas daqui, ó, as pedrinhas, né, que eu mostrei, né, que o musgo que fica em cima da pedrinha. Temos vários tipos, tá? E todas elas são pequenininhas assim mesmo, ficam pequenininhas no canto. São porte bem pequeno, tá? Então a gente não vê todos os detalhes, a não ser que você chegue muito perto ou pegue uma lupa para estar analisando essa etapa. Esses são as plantas, são seres mais simples, tá, do reino plantae, tá bom? Do reino das plantas. Bom, agora vamos para as pteridófitas,
tá? Já a Pteridófita, ela já está um pouco mais evoluída. Então, são plantas de porte pequeno, mas não pequenininhos, igual das briófitas, tá? E elas servem mais para decoração, tá? Dos ambientes. Aí a nossa samambaia, que eu tenho certeza que tem várias mães, né, que tem dessa planta, ou gostariam de ter, né? Esse é um dos exemplos que normalmente se tem em casa, tá? Que é para estar decorando a sala ou o quintal, a varanda. Tá? É uma planta bem comum. A folhinha dela, o que acontece? Embaixo, né, da folha fica essas bolinhas, né? O que, que são essas bolinhas? Vou tentar aumentar essa bolinha. O que, que são essas bolinhas aí? Essas bolinhas, elas são os esporos, né? Que são como sementinhas que vão disseminar para outros lugares, tá? Então ela fica embaixo da folha. Embaixo da folha elas vão criando esses esporos e quando esses esporos eles se soltam, eles vão estar germinando em outros lugares, tá? Um outro exemplo que eu tenho aqui. Ó, aí eu tenho a plantinha, tá? A planta jovem, tá bom? Essa planta jovem ela vai, né, se desenvolver, vai criar esses esporófitos, né, essas bolinhas que ficam ali dentro. Essas bolinhas, quando elas já estão maduras, é igual semente quando madura, só que elas se rompem e sai um pozinho. Esse pozinho são essas poeirinhas que vão grudar em outro substrato ou no substrato ali próximo, tá? E dali vai ser gerada uma nova plantinha. Bom, então é assim que as pteridófitas se reproduzem. Tá? Então, eu tenho as briófitas, que é aquele porte bem pequenininho, bem minúsculo, e eu tenho as pteridófitas, que já tem um porte um pouquinho maior. Tá? Depois disso, nós vamos ter os dos portes maiores e grandes, tá? Que no caso são as gimnospermas. Essa daqui. O que é isso daqui? Uma pinha, e vem do pinheiro. Então, pinheiros são, essas são árvores de porte enormes, né, grandes. Elas não produzem flor. Elas, quando produzem, tá, o que tem ali amarelinho não é flor, tá bom? Já é a própria sementinha que ela vai se gerando e dali ela vai se tornando a pinha, tá? Temos também o pinhão, né? Uma coisa que agora nessa época todo mundo gosta muito, tá? O pinhão ele não é aberto como a pinha. Bom, ele é grande, todo fechadão, e aí quando ele já está maduro, ele se abre e solta, né, os pinhões todos certinhos. Tudo bem? Bom, vamos lá. Segunda parte, tá? Aqui, o que eu tenho? A planta adulta. A planta adulta, tá? Ela vai gerar essas sementinhas, então elas começam bem pequenininhas, elas vão se desenvolvendo, ficam grandes, se tornam maduras, e aí quando ela já está madura, que já está, né, marrom, ela se solta e ela cai no solo, e ali quando ela cai no solo, ela vai começar a germinar, tá bom? Então, quando ela cai no solo, ela prende e dali ela começa a sair a raizinha e ela começa a germinar numa nova planta. Lógico, né? Nem todas as sementinhas elas conseguem vingar. Então, eu não vou ter vários pinheiros juntos ao mesmo tempo no mesmo lugar, porque também vai ter lugar que é para eles crescerem. Então, algumas sementes dessas é que vão estar realmente se tornando uma planta adulta, tá bom? O exemplo, tá bom, de uma araucária, é grande, tá um porte grande, e também ela também se reproduz da mesma maneira, tá? Bom, então as gimnospermas, elas vão ter as sementes, porém elas não terão flores, tá? Agora nós vamos ver a quarta etapa, né? Então, primeira, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e expro as angiospermas. As angiospermas elas vão ter flor,
e semente. Nem todas vão produzir frutos, tá? Mas flores e sementes elas vão ter, tá bom? Então, aqui é um exemplo, tá? De um porte grande, tá bom? O ipê amarelo, né? Então uma árvore muito bonita, tá? E que ela tem flor, mas não dá fruto, tá? Então ela tem flor e essa flor produz sementes. E eu já vou mostrar como que isso funciona, hein? Outra aqui, vamos lá. Essa daqui todo mundo conhece, né? Quem já não pegou essa daqui, essa florzinha no meio da rua, né? O hibisco. Então, o hibisco é bem fácil da gente ver a parte masculina e feminina, por quê? Porque a parte masculina são essas coisinhas amarelinhas, né? Esse pólen que tem em volta da parte do meio, tá bom? E a parte vermelhinha, né? Essas bolinhas todas que tem em cima, elas são para captar esse pólen, né, que é para estar germinando e gerando outras flores, tá bom? Outras sementes para dar outras plantas. Aqui, tá? Tem um exemplo, tá? Um desenho, tá bom? De o que acontece. Então, a parte masculina é essa parte que está escrito antena, que é a partezinha de cima, amarelinha. Ali é onde vai ter o pólen, tá? E esse pólen, quando ele já está, a planta já está madura, ela vai entrar, tá bom? Na outra parte aí, no estigma, que está marcado aí no meio, nessa partezinha do meio. Então, esse pólen vai entrar e vai lá para baixo. Nessa parte de baixo está escrito aí ovário, tem um óvulo ali dentro também. Então, quando esse pólen chegar até lá dentro do ovário, ele vai fecundar esse óvulo e dali vai se gerar a semente, ou no caso de uma planta frutífera, o fruto vai vir a partir dali, tá? Mais uma aqui. Ó, aqui, né, tem mais um exemplo, tá bom, de desenho, tá? Onde nós temos, né, a parte, né, das antenas, né, que é o androceu, que é a parte masculina da planta, aonde vai gerar o pólen, e o gineceu, que é a partezinha de dentro, aonde está o óvulo lá dentro, que esse pólen vai entrar para fecundar, tá? E aí eu vou sacrificar um pouquinho a minha bebezinha, tá bom? Essa é uma florzinha. Tentar colocar aqui bem pertinho para vocês verem, tá bom? Se conseguirem enxergar, tá? Então, o que acontece? Nós temos as pétalas, sépalas todas bonitinhas, tá? E aqui eu tenho essa partezinha daqui, ó. É a partezinha feminina, tá? Ela vai até lá o final. Essa partezinha aqui branquinha, vou tentar deixar bem perto. Essa partezinha aqui branquinha, tá? O que acontece aqui, ó? Ela parece que ela tem um veludinho. Por que ela parece que ela tem um veludo? Porque ela tem que pegar o pólen, que são essas partezinhas aqui. Então, o androceu tá aqui, eu tenho esses pólenzinhos, ó. Quando eu mexo, saem umas poeirinhas, e essa poeirinha, ela tem que entrar em contato com essa partezinha aqui. Então, o que acontece quando eu tenho bichinhos no meu quintal? Meus bichinhos vão fazer isso aqui, ó. Vão fazer com que esse pólen caia justamente, não no meu computador, lógico, porque é o que está acontecendo, tá bom? Mas caia justamente aqui dentro, tá bom? Bom, então o que aconteceu aqui? Aqui eu acabei de começar a engravidar a planta, tá? Então o que acontece? Esse pólenzinho agora vai estar entrando aqui e vai vir aqui para a parte de dentro, tá? Da minha planta, tá bom? Então, vou ter que sacrificar minha florzinha. A parte de dentro, tá? É essa parte daqui, ó. Tá? Aqui dentro vai ser gerados as novas sementinhas dessa planta. E aí o que acontece com essas sementinhas, né? Essa parte daqui vai ficar gordinha, tá? Vai ficar grande.
Quando tiver madura o suficiente essas sementes, tá? Isso daqui se rompe e aí eu consigo pegar as sementes e colocar elas em um outro vaso, tá? No caso aqui, olha, ela está plantada no vaso. Eu coloco no outro vaso e aí eu vou ter outras plantas iguais a essa, bom? Bom, então sacrifiquei uma florzinha, mas foi por uma boa causa, né? Então, quando essa partezinha de dentro que eu falei que é a que fica mais gordinha, né? Quando é numa árvore frutífera, ali vai começar a surgir, né, uma camada de fora que é a camada, né, comestível da fruta, tá? E a parte de dentro é onde vai ficar as sementes. Pense numa maçã. Quando você corta a maçã no meio, ou numa pera, por exemplo, você corta ela no meio, o que que acontece? A semente está lá dentro, né? E ela está com aquela parte, né, que a gente come toda do lado de fora, protegendo a semente. Quando a maçã está bem madura, o que que acontece, né? Ela vai estragar e aquelas sementes vão estar prontas. Então, essas sementes vão poder ser plantadas e se transformar em novas macieiras. Bom, bom, eu vou deixar, né, a atividade junto com o vídeo, tá bom? Vocês vão ter algumas questões para estar respondendo. Qualquer dúvida, vocês já têm meu telefone, vocês têm como entrar em contato, tá? E aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até mais!